E ele fala aqui, doença é o processo de retificar as nossas problemáticas, os abusos perpetrados em outros momentos da nossa existência. Muito importante isso. E Lourenço Prado continua dizendo, obsessão é a ideia fixa em situações deprimentes, provocando em nosso desfavor os eflúvios enfermiços das almas que se fixaram nas mesmas situações. É aquele vínculo, né, constante, contínuo do passado que a gente precisa trabalhar, né, desfixar dessas ideias, dessas sementes que plantamos no passado, porque agora é outro momento, né? É outro momento. Então ele diz que a tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. Porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente na perversidade, o da ignorância que acalentamos em nós mesmos, né? Então, a questão daqueles ímpetos, daqueles impulsos que nos levam a fugir das leis de Deus, né, tem essa força, ainda que trazemos do passado, e que precisamos trabalhar para vencer, através da oração, no trabalho do bem, a confiança, fortalecendo a nossa fé, pedindo a ajuda dos amigos espirituais. E assim, né, um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo. Olha a comparação que ele faz. Mas excitará a cobiça do homem, cujos pensamentos estejam desvairados até o crime. Lembremos-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos de maneira a avançarmos para adiante, errando menos. É o desmaterializar-se, é não dar mais importância à matéria do que o espírito. Vivamos o trabalho do pão de cada dia, mas não esqueçamos da nossa essência, que é o que nós vamos levar e o que seremos no outro lado da vida. Então, a matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar a nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Então, o Espírito nos mostra a questão do afastar-se das ilusões da vida, né? E a conquista, quando a doutrina espírita nos traz o pensamento raciocinado, a fé raciocinada, a condição de questionar as coisas antes de aceitá-la apenas por aceitar. Isso é muito importante para todos nós, para a nossa educação espiritual. E ele diz, felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. O santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a cooperação dos servidores que lhes assimilaram as ideias. Então,
nós buscamos muito essa questão e falamos e comentamos muito essa questão de felicidade. E o Espírito nos mostra que o pensamento correto, direcionado para o objetivo maior de todos nós, que é a evolução, esse pensamento de trabalhar as nossas dificuldades mais íntimas, isso é, né, a felicidade que precisamos buscar constantemente, mesmo dentro das dificuldades que enfrentamos hoje, né, na nossa existência. E Lourenço Prado, o Espírito, encerra a instrução psicofônica dizendo: o mundo nosso, o mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por Cristo na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele, para que com Ele vencermos. Essa final dessa instrução é simplesmente belíssima e é uma esperança que ascende do nosso íntimo quando ele diz que fomos contratados pelo Mestre para ser seus trabalhadores, para construir aqui na Terra o reino de amor. Sim, estamos partindo para o mundo de regeneração, onde o bem vai sobrepujar-se, né? E essa é a missão de todos nós que estamos passando por esse processo de transição planetária. Não é verdade? Então, como falamos no início, a instrução psicofônica de hoje foi simplesmente e é simplesmente maravilhosa, de muita instrução. Então, queremos dar uma boa noite à Érica, né, Gonçalves, uma boa noite, muita paz, né? Então, essa mensagem é para ser lida, revista, refletida, porque é a essência do que devemos ser, do que devemos trabalhar, que devemos, com afinco, colocar na nossa vida, nos nossos propósitos aqui na Terra, né? Então, essa obra, quem não tem, adquira. Elierte Ramires, né? Uma boa noite, muita paz. Essa obra, Instruções Psicofônicas, que teve origem no grupo Meimei, lá em Pedro Leopoldo, um grupo socorrista espiritual, onde Francisco Cândido Xavier fazia parte, e ele recebia essas mensagens no final das reuniões. São instruções belíssimas e são realidades que os espíritos trazem para nos mostrar as suas experiências e assim podermos seguir a nossa caminhada aqui na Terra. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor,